Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo, sou o Customer Engagement Manager da EBSCO, dou as boas-vindas a todos para que a gente possa então hoje, com a participação do Dr. Fabiano, do Dr. Eduardo e da Benedita, falar um pouquinho sobre informações e melhores evidências. Esse seminário é um seminário que está sendo organizado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, com apoio da EBSCO, e com a participação do Dr. Fabiano, Dr. Eduardo e a Benedita. Dou as boas-vindas. Sejam bem-vindos, doutores. Seja bem-vindo, Benedita, para que a gente possa ouvir, então, um pouco de vocês a respeito desse tema. Vou começar fazendo a leitura da biografia, para que todos conheçam um pouco dos doutores que estão aqui presentes. E, em seguida, a gente também vai poder dar início à fala, para que todos possam, então, conhecer esse importante tema. O Dr. Eduardo Neubarth Trindade, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS. Ele é cirurgião geral e do aparelho digestivo e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento, também aqui em Porto Alegre. O Dr. Fabiano Nagel, ele é médico intensivista, titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, intensivista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Grupo Hospitalar Conceição. Médico executivo da Comissão de Controle de Infecção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe da Unidade de Gestão do Paciente Crítico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho para Enfrentamento à Covid-19 do CREMERS. A Benedita Menezes é a nossa colega da EBSCO, ela é Medical Implementation Manager da EBSCO para a Europa Latina, América Latina e Israel. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar a fala com o Dr. Eduardo, para que ele, então, dê as boas-vindas também a todos e possa apresentar o tema. Muito bom dia a todos. Agradeço a organização desse evento, principalmente esse tema tão importante. Eu gostaria de começar minha fala dizendo que uma grande dificuldade de todos os conselhos regionais de medicina no Brasil é o quê? Fica aquela imagem para o médico que o conselho é um órgão puramente cartorial, que é um órgão puramente punitivo e que não é um órgão que vai ter uma interação ou uma interface com a maioria da classe médica, né? O remédio correto fica lembrando só do conselho de pagar a anuidade e de vir se inscrever com o conselho. E a nossa atribuição, todos nós sabemos que é muito maior, né? O princípio básico da formação do conselho, quando eles foram organizados lá em 57, além da fiscalização do exercício da medicina, além do cadastramento dos médicos, controlar o seu registro, o nosso objetivo maior é a defesa da boa medicina para a sociedade. Nós somos um órgão da classe médica, nós somos um órgão paraestatal, mas é um órgão de proteção social, é um órgão de proteção da sociedade. Então, por quê? Quais as grandes dificuldades que nós víamos? Daquela questão que os economistas sabem muito bem, assimetria de conhecimentos. Às vezes, num grande centro, aqui em Porto Alegre, ou em algumas regiões do estado do polo, fica concentrado o conhecimento médico, só que esse conhecimento médico não é distribuído. Muitas vezes os colegas se formam e não têm uma facilidade para manter a par e passo esse conhecimento científico. Vira quase o conhecimento médico uma questão academicista, que a gente sabe que é um ledo engano. A gente tem que, de alguma forma, fazer uma distribuição mais equânime do conhecimento. A gente sabe que as estruturas de saúde não vão nem podem ser iguais em todos os lugares. Nós temos que ter equidade ao invés de uma igualdade. Mas a gente tem que ter, obrigatoriamente, uma igualdade de conhecimento em todos os médicos. Ele tem que ter acesso fácil às informações. Como que nós podemos fazer isso? Hoje em dia não adianta mais fazer biblioteca em toda a delegacia do interior do estado, em toda a delegacia que tiver o CREMES pelo estado. A gente tem que ter uma forma de fácil acesso. E a gente sabe que a melhor forma é seja ela por computador, seja ela por um tablet, ou seja ela por um celular.
Então, o que nós pensamos em fazer? Vamos lançar a mão de uma nova plataforma. E essa plataforma de conhecimento serve para duas coisas inicialmente agora. Uma, já dá acesso às melhores evidências. Aquele colega que não quer ficar buscando o artigo tal, o ensaio clínico Y, não quer buscar o estudo de corte X, que na verdade ele já quer essa informação já organizada para prestar melhor assistência ao seu paciente. Nós conseguimos, através dessa plataforma, já dar essa função para o nosso colega. E, além disso, a questão dos melhores artigos. Quer ter o acesso ao artigo completo, também nessa plataforma ele consegue os melhores artigos. Porque eu até gostaria de aqui só fazer uma fala que eu ali até no último estado de São Paulo, que o professor Carlos ali, que não, inclusive ele não é médico, mas ele foi muito feliz numa sua colocação, que eu até vou ler aqui. A diferença entre o médico e o curandeiro não está nas intenções ou nas qualidades morais. As intenções dos curandeiros, desses médicos que não se baseiam em melhores evidências, às vezes ele tem boas intenções e até as qualidades morais não são desprezíveis, mas nas regras sobre as quais atuam. Então, por isso que a gente tem que ter muito claro qual é a diferença do médico para esse curandeiro, para até esse colega eventualmente mal intencionado e que se desvia das boas práticas clínicas. É as informações. Então, por isso a gente vai conseguir, de certa forma, disponibilizar a todo médico que atua no Rio Grande do Sul o acesso às melhores informações e o acesso às melhores evidências. Por isso que, qual é o nosso grande desafio agora, e que todos nós fomos muito felizes em organizar esse webinar, dizendo que existe essa plataforma, porque muitas vezes, assim como a biblioteca, não adianta fazer uma biblioteca escondida onde não sabe a porta, onde não sabe a gente entrar. Agora, nossa grande obrigação, olha, a porta da biblioteca das melhores evidências para os médicos está ali, dentro do portal do Conselho Regional de Medicina. E, sem dúvida alguma, esse é um processo que vai estar em constante evolução. Mas isso era uma obrigação nossa e, principalmente, para poder fazer essa interface dos conselhos regionais de medicina com todos os seus médicos, não só aqueles que estão sofrendo, eventualmente, um processo ético profissional, nem só aqueles que estão sofrendo uma fiscalização, nem só aqueles que estão querendo fazer seu registro, seja da sua formatura ou seu registro de uma nova especialidade. Então, era isso, minhas colocações que eu queria fazer para vocês, principalmente é esse. Garantir a possibilidade de acesso às melhores evidências clínicas a todo médico do Estado, mesmo aquele que não esteja vinculado a um grande centro hospitalar, mesmo aquele que não esteja vinculado a uma universidade, mesmo aquele que não tenha acesso a, eventualmente, poder participar de congresso. Então, era essa a minha fala e me coloco à disposição depois para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo, pela introdução, pela fala, pela necessidade também que a gente tem de mostrar para os profissionais que hoje, cada vez mais, a informação ela está sendo atualizada e a dificuldade que, às vezes, uma informação em papel teria de manter essa atualidade é suplantada pela oferta de conteúdos em meio eletrônico. Então, hoje, atingindo, e a gente fala disso, acompanhou o processo de adoção da ferramenta pelo Conselho, a que todos os profissionais, não importa se estão em Porto Alegre ou em Uruguaiana, se estão em Vacaria, se estão no Chuí, têm todo o acesso hoje. Eu vou abrir a fala aqui também para o doutor Fabiano, que ele solicitou também, ele vai fazer também uma transmissão de uma tela. Pronto. Imagino que agora já estejamos todos também te vendo aqui, doutor Fabiano. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim, alto e claro. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participação nesse evento. Vamos tentar, então, mostrar para vocês alguns dados relevantes a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade com relação à pandemia do coronavírus e o que o Cremers tem feito, qual é o enfoque do Cremers para essa situação.
Vou tentar compartilhar minha tela, que é a primeira vez que eu faço isso nessa plataforma, então peço paciência. Então, a proposta é tentar explicar quais foram as soluções do Cremers para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Vamos nos situar, então, primeiramente, nessa situação mais global. No Brasil, nós temos em torno de 375 mil casos confirmados, e nós sabemos que os casos reais ultrapassam em várias vezes esse número. Nós já ultrapassamos aí mais de 23 mil e quase 23.500 mortes relacionadas. Isso também sem contar as subnotificações, que infelizmente são numerosas Brasil afora. Aqui nós temos uma ilustração gráfica, né, da acumulação de casos COVID por data de notificação. Nós notamos uma ascensão com um padrão exponencial de casos, como já era previsto pelos modelos matemáticos, pelos diversos modelos que vêm sendo utilizados no Brasil e no exterior. E aqui nós temos a mesma curva representando os óbitos. Vocês podem perceber, então, que, obviamente, as magnitudes são distintas, mas o padrão de ascensão é o mesmo, exponencial. No Rio Grande do Sul, então, aí nós temos mais de 6.785 casos já confirmados, com até agora mais de 200 óbitos. Vocês podem também ver na representação, no gráfico da parte superior, o acúmulo de casos, né, da incidência desses casos por data de confirmação também, uma ascensão que nos parece aqui linear, e a distribuição de óbitos na porção inferior ao longo dos dias, né? Então, assim, a situação do Rio Grande do Sul talvez seja um pouco mais confortável que de outras regiões, eu vou abordar isso adiante. Em termos de monitorização por parte do Estado, da nossa disponibilidade de leitos, nós temos estimados aí 1.877 leitos de UTI adulto, com dados de ontem à noite aí de 71% de taxa de ocupação. Então, é importante que a gente entenda que a maior parte desses leitos estão ocupados por pacientes não COVID, em torno de 9%, 8 a 10%, dependendo do dia, estão ocupados com pacientes com infecção por coronavírus ou pelo menos suspeita disso. E mesmo assim, nós temos 71% de taxa de ocupação no início do inverno. O que isso pode significar? Isso pode significar que, caso nós tenhamos um aumento significativo do número de casos, nós sabemos que uma parcela em torno de 5 a 7% desses pacientes vão precisar de cuidados críticos, nós temos aí um problema potencial, né, de suplantação da capacidade instalada, né, com colapso, que é o termo que vem sendo utilizado do sistema. Colocando em perspectiva o Rio Grande do Sul e os outros estados, então, se nós olharmos no gráfico superior, casos por 100 mil habitantes, a situação do Rio Grande do Sul, que é o tracejado vermelho, é relativamente favorável em relação a outros estados, como, por exemplo, o Amazonas, que tem aí mais de 25 vezes mais casos do que o Rio Grande do Sul, São Paulo, mesmo Santa Catarina, nós temos uma posição que fica entre as menores do Brasil. E com relação ao número de óbitos acumulados, nós também temos uma situação mais favorável, obviamente não desejável, mas mesmo assim mais favorável que a maior parte dos outros estados da União. Então, dentro de Porto Alegre, nós temos aqui a ilustração do número de casos por data, então, com um aumento praticamente linear ao longo dos dias, e com um aumento, obviamente, em escala muito menor, também de óbitos dentro da cidade. E aqui nós temos um panorama do total de pacientes em leito de UTI por coronavírus ao longo dos dias. Então, também nota-se bem claramente aqui que existe um aumento progressivo e sustentado desses casos ao longo do tempo,
e provavelmente isso vai se intensificar agora com a chegada do inverno e com o aumento da circulação de pessoas pelas flexibilizações que estão sendo implementadas a nível municipal e estadual. Esse aqui é o monitoramento de disponibilidade de leitos nas UTIs adulto de Porto Alegre, que é gerenciado aí pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, que dá um panorama ilustrativo da ocupação de cada hospital e da ocupação total. Vocês podem ver que as taxas de ocupação em diversos hospitais é bastante elevada, acima de 75%, alguns ainda mais do que isso. E é o elemento que eu havia comentado antes. Nós temos taxas de ocupação já aumentadas, que caracteristicamente, pela sazonalidade do inverno, essas taxas aumentam durante o inverno, essas taxas de ocupação. E nós temos ainda o desafio de oferecer a cobertura para os casos COVID, que os hospitais, principalmente os hospitais de referência, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, são aqueles designatários para a maior parte desses casos. Com relação às ações do Cremers especificamente, se alguém tiver interesse, acessar a página do Cremers na internet, vocês vão ver que são 4 páginas corridas de resoluções e portarias que foram produzidas e compiladas ao longo desse período de tempo, aí curto período de tempo, algumas semanas, no intuito de ajudar a classe médica e de trazer esclarecimentos de uma série de aspectos que são relevantes, tanto do ponto de vista de prática clínica, quanto do ponto de vista de ética e também do quesito de aspectos técnicos. Eu ressaltaria alguns desses elementos. Eu começaria, então, pela instituição, por parte da direção do CREMERS, de um grupo de trabalho para que nós pudéssemos enfrentar de uma forma mais diligente, objetiva e eficaz as dificuldades que nós já todos antecipávamos com relação a essa pandemia, que certamente se confirmaram, né? Todos os nossos temores, digamos assim, foram se confirmando e os questionamentos eram incessantes, vários por dia e várias coisas muito complexas de serem respondidas. E então, por isso, o Cremers tomou a dianteira e já começou a se organizar precocemente para que isso pudesse ser feito de uma forma adequada. Também nos preocupando, né, com a atuação da área de saúde, então nós também tivemos uma resolução acerca das medidas preventivas a serem adotadas pelos médicos e pelos estabelecimentos de saúde para o enfrentamento da pandemia, estipulando bem claramente quais eram as normativas, frisando as determinações do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial de Saúde, para que os profissionais pudessem ter um norte nessa orientação e fazer as reivindicações pautadas, então, por um documento da entidade representativa. Também preocupados com a atuação dos profissionais, uma nota sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, muito conhecidos pela população em geral hoje em dia, frisando a necessidade das entidades de saúde oferecerem esses equipamentos para os seus profissionais, para que, obviamente, eles pudessem ter a proteção adequada para atender ao público que, porventura, fosse se dirigindo a esses locais. De novo, ressaltando as responsabilidades das partes no oferecimento desses equipamentos. Além disso, foram elaboradas recomendações para a realização de endoscopia digestiva durante a pandemia por coronavírus, que é um outro ponto importante. Tanto a endoscopia respiratória quanto a digestiva são potenciais formas de aerosolização, e, portanto, de disseminação da doença, então era necessário que nós ponderássemos os critérios técnicos para que isso fosse feito com segurança para as pessoas envolvidas da área da saúde e também para os pacientes. Quando a celeuma da utilização de drogas específicas para tratamento do coronavírus começou a se intensificar, o Cremers precocemente se manifestou, então, com uma nota técnica sobre a utilização de tratamento antiviral, basicamente focado no uso de cloroquina e hidroxicloroquina,
para que os profissionais médicos tivessem um embasamento de quais são as realidades dessas informações, que eles, se eventualmente utilizassem essa medicação para os seus pacientes, isso fosse feito de uma forma clara, com orientação ao paciente, preferencialmente através da utilização de um termo de esclarecimento para esse paciente. E como eu vou mostrar na sequência, isso certamente foi acertado, porque as evidências têm apontado numa direção que é desfavorável ao benefício com essas medicações e talvez aponte um malefício. Ainda nós tivemos uma nota técnica do CREMERS, que foi motivada por uma solicitação do Ministério Público a respeito da utilização de suplementação de vitamina D para a prevenção e o tratamento das infecções pelo coronavírus, e o CREMERS se posicionou novamente de uma forma altamente técnica e imparcial a respeito das evidências da utilização deste fármaco para essa indicação específica, corroborando o que já se encontra na literatura de que não há evidência para essa utilização. E, por último, e muito importante, o CREMERS vem trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde, também com negociações com a Secretaria Estadual e com o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conversas com o TRF, a respeito de um protocolo de regulação para casos de coronavírus para unidades de terapia intensiva de alta complexidade. Por que isso nos parece tão importante? Porque caso haja suplantação da capacidade instalada, nós podemos nos deparar com situações que já aconteceram no próprio Brasil, de não haver equipamentos de ventilação mecânica para todos os pacientes e não haver leito de UTI para todos os pacientes que porventura necessitassem. Então, nos antecipando a uma possibilidade como essa, esse documento foi produzido, então, com critérios objetivos, embasados na literatura, basados nas resoluções do CREMERS e do Conselho Federal de Medicina e também na Constituição e nas leis civis brasileiras. Então, esse documento tem como objetivo hierarquizar a prioridade dos pacientes para admissão em leito de terapia intensiva, utilizando esses critérios técnicos, clínicos e laboratoriais, para que nós possamos oferecer de uma forma inteligível para os profissionais médicos como eles podem se portar se eventualmente essa situação se instalar, e que as decisões não sejam feitas baseadas na opinião pessoal, e sim um documento de um órgão representativo, elaborado com muito cuidado, com muita discussão, de forma que os pacientes possam ser beneficiados e nós possamos oferecer também alguma segurança para esse profissional médico, que a sua decisão está pautada por um documento que é respaldado pelo seu conselho representativo. E com relação às evidências que nós temos, né, a grande polêmica mais recente é o tratamento farmacológico da infecção pelo coronavírus, e todos aqui devem estar vivenciando isso nas mídias, tanto nas mídias sociais quanto no meio mais acadêmico. Então, a URGS fez uma compilação bastante interessante, é uma das muitas compilações de informação, mas essa aqui, como tem a chancela da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu quis trazer para que os prezados pudessem eventualmente acessar se tivessem interesse. A avaliação da evidência científica sobre o uso de hidroxicloroquina e cloroquina na terapia para o coronavírus. Então, uma série de considerações são feitas. Nós começamos, assim, por dados que são de publicações de maior porte, avaliadas por pares em revistas de alto impacto científico. Então, essa publicação, né, de um estudo observacional lá de Nova York demonstrou que no grupo aí de quase 1.450 pacientes, não houve nenhum tipo de benefício naqueles que utilizaram hidroxicloroquina com relação àqueles que não utilizaram. Bem, esse é um dado que já é por si só significativo, mas isso não para por aí. Um outro estudo, aproximadamente com o mesmo número de pacientes, aí, mais de 1.400 pacientes, avaliou, então, o efeito da hidroxicloroquina
ou azitromicina na mortalidade dos hospitais que internavam no hospital. Em Nova York, novamente, sem nenhuma evidência de um benefício em termos de mortalidade com essas medicações, tanto isoladamente quanto associadamente. Então, os pacientes não parecem, ou pelo menos nessa publicação, não pareciam ter um desfecho melhor com a utilização dessas drogas. Uma grande questão que vem surgindo, principalmente a partir aí da última semana, com a publicação de documento do Ministério da Saúde que sugere ou recomenda a utilização de tratamento farmacológico para pacientes com doença leve. Então, nós temos essa publicação que avaliou especificamente isso, né, o efeito da hidroxicloroquina em pacientes com doença leve. Novamente, não houve nenhuma evidência de benefício clínico ou negativação viral mais precoce nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina versus aqueles que não utilizaram, em pacientes com doença leve. Então, também essa pergunta parece já ter uma resposta. E esse estudo de origem francesa avaliou o efeito da hidroxicloroquina naqueles pacientes que internam e precisam de suplementação de oxigênio. Não são aqueles pacientes leves, mas também não são aqueles pacientes graves que precisam ser admitidos na UTI, precisam de suporte ventilatório não invasivo ou invasivo, ou mesmo suporte de circulação extracorpórea. São pacientes que estão com quadro clínico preocupante, utilizando oxigênio, mas não críticos. Novamente, não houve efeito da utilização de hidroxicloroquina nesse tipo de paciente, que é a maioria dos pacientes que internam, felizmente, mas sem efeito clínico do tratamento. Bem, essa publicação de um registro multinacional avaliou mais de 96 mil pacientes que utilizaram hidroxicloroquina, cloroquina, associado ou não a macrolídeo. O que essa publicação nos trouxe? Essa publicação trouxe dados preocupantes, porque a mortalidade dos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina foi 2 vezes maior do que aquele do grupo controle, e essa mortalidade ela ainda é maior quando associada a hidroxicloroquina com macrolídeo. A mesma coisa acontecendo quando o tratamento é feito com cloroquina, e novamente com aumento ainda maior da mortalidade quando a cloroquina é associada ao macrolídeo. Não bastasse isso, o número de arritmias ventriculares nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina, cloroquina e associação com macrolídeo chega a ser 20 vezes maior. Então, esses pacientes que utilizam os fármacos têm uma chance de até 20 vezes maior de apresentar uma arritmia ventricular, que é uma arritmia que tem risco de morte para o paciente. Esses dados eles são muito preocupantes e, por si só, já seriam suficientes para que nós colocássemos um questionamento muito forte na utilização adicional desses fármacos para tratamento dos pacientes. Verdade seja dita, nós não temos ensaios clínicos randomizados, de preferência cegados, disponíveis até o momento. Nós teremos esses estudos no futuro, nas próximas semanas ou meses, mas não há nenhuma evidência nas publicações realizadas até o momento de que haja benefício, e há evidência de que talvez haja malefício da utilização dessas medicações. Para encerrar e dar oportunidade para discussão, eu trago aqui a publicação de um relato preliminar da utilização de uma droga antiviral, remdesivir, para tratamento de pacientes com infecção por coronavírus, que parece ter um benefício principalmente naqueles pacientes que estão internados no hospital utilizando oxigênio, né? Uma diminuição de tempo de doença e talvez de mortalidade. Essa publicação não evidenciou um benefício em pacientes com doença leve e também não evidenciou benefício de mortalidade em pacientes com doença grave, aqueles admitidos em UTI. Os dados ainda são preliminares, nós precisamos ter conhecimento da análise completa desses dados para poder tecer maiores comentários. Mas por exemplo, uma alternativa de tratamento farmacológico que todos desejam, mas que ainda nós não dispomos. Isso só a ciência vai poder nos fornecer. E aqui eu ressalto o que é mais importante. O CREMERS, como uma entidade representativa da classe médica, precisa ser pautada por princípios rígidos e princípios que possam ser seguidos ad eternum. Então, a ciência,
como um norte para a prática da medicina é absolutamente inquestionável. E nós não podemos deixar que outros interesses possam obscurecer o que é mais importante, que é a utilização dos dados científicos, oriundos de um trabalho hercúleo de tanto médicos clínicos quanto pesquisadores, e que envolve a indústria farmacêutica e que principalmente está centrado no único e principal objetivo que deve ser levado em consideração, que é o benefício do paciente. Tudo isso que é feito tem um objetivo, que é nós podermos beneficiar esses doentes, seja pela doença do coronavírus, seja por qualquer outra situação. Então, eu encerro aqui a minha fala e fico à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fabiano. Foi muito esclarecedor, inclusive em relação às informações da epidemia e dados epidemiológicos agora atualizados, importância de profissionais de ponta que estão trabalhando agora e não só fazendo o atendimento, mas também dedicando o tempo, que a gente sabe que sempre é muito precioso, principalmente nesses momentos, em fazer acompanhamento de literatura de medicina baseada em evidências e como comentaste no final, a própria EBSCO também como empresa e agora a própria Benedita que está aqui com a gente como Medical Implementation Manager também vai poder apoiar essa fala no sentido de que é necessário que os órgãos de controle, que os órgãos de saúde de uma maneira ampla, hospitais e todas as instituições que fazem o atendimento ao paciente se baseiem em informações confiáveis. Então, essa é a proposta também da própria EBSCO nesse trabalho de apoio em garantir toda essa busca. Estava fazendo uma busca rapidamente aqui enquanto tu fazias tua fala, que esses conteúdos mesmos hoje estão nas nossas plataformas, todos esses que foram apresentados, e também tem uma garantia, então, para a própria pesquisa e atualização de todos nesse trabalho. Eu vou passar agora o papel de apresentador para a Benedita. Então, a Benedita já vai poder também fazer o compartilhamento da tela para que ela possa iniciar a fala. Já está pronto, Benedita. Obrigada, Michelangelo. Bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui conectada com todos vocês e poder participar neste webinar. Muito obrigada pelas apresentações, quer do Dr. Eduardo, quer do Dr. Fabiano. Foi muito interessante assistir ao panorama do que está a acontecer no Brasil, os dados e as decisões que estão a ser tomadas pelo CREMERS. E realmente o que está a acontecer, para além da epidemia de saúde que estamos a viver, também existe uma verdadeira epidemia de informações, em que é difícil filtrar todas estas publicações, todo o conteúdo que estamos a ter acesso e realmente escolher as melhores evidências e basear as tomadas de decisões nessas melhores evidências, uma vez que existe de facto tantas e tantas publicações que não obedecem aos mesmos critérios de rigor científico. Então, vou dedicar a minha apresentação especificamente explicando, neste contexto da pandemia, como é que o nosso recurso Dynamed, que está contratado pelo CREMES na vossa plataforma de conhecimento Medpedia, como é que a Dynamed, neste momento, oferece acesso às melhores evidências, às mais atualizadas e de que forma pode realmente ajudar. Eu vou só perguntar se estão a conseguir ver o meu ecrã, a minha tela, só para confirmar. Está sim, Benedita, já chega agora. Obrigado. Excelente. Então, tal como muitos já sabem, a Dynamed é uma ferramenta de síntese de evidências, mas é também um sistema de apoio à decisão clínica. E, portanto, quando olhamos para a pirâmide da evidência científica, podemos ver que a Dynamed encaixa nos dois níveis mais altos desta pirâmide. O que é que isto significa em termos práticos? Que podemos tanto utilizar a Dynamed para nos ajudar a estar totalmente atualizados com as novas evidências que estão a ser publicadas, como também para responder às dúvidas clínicas mais frequentes e apoiar a tomada de decisões no ponto de atendimento. Vou começar por explicar quem é responsável por todo o conteúdo da Dynamed, a nossa equipe editorial. Portanto, na nossa equipe editorial trabalham
centenas de médicos, cientistas, especialistas em escrita médica e especialistas em treino intensivo na metodologia da medicina baseada em evidência e na avaliação crítica da literatura. Em paralelo, trabalhamos com uma extensa rede de profissionais de saúde, médicos, que estão fundamentalmente dedicados à prática clínica e estão dispersos em várias partes do mundo. Este grupo de médicos não são parte da nossa equipa editorial, mas trabalham em colaboração com ela para trazer a visão, as necessidades e a experiência clínica para que, quando aplicamos o conceito base de medicina baseada em evidências, possamos sempre aclarar as novas evidências que nos chegam das publicações científicas com a perspectiva de quem está na prática clínica. Trabalhamos com uma metodologia muito rigorosa de medicina baseada em evidências que consiste em 7 passos e que começa pela identificação de novas evidências. Em que consiste este primeiro passo? Começa com aquilo que chamamos de vigilância sistemática da literatura, onde, utilizando um programa com tecnologia de ponta, todos os dias conseguimos monitorizar e analisar um vasto conjunto de literatura. É uma tarefa à qual os profissionais de saúde normalmente não têm tempo, uma vez que estão dedicados a assistir pacientes, não têm tempo para fazer esta vigilância sistemática das publicações e que a nossa equipa editorial se dedica todos os dias. Em sequência, é feita uma triagem sobre todo o conteúdo encontrado e esta triagem é realizada por médicos com treino específico em análise científica. Tem como objetivo tanto avaliar a relevância, que é determinada principalmente pelo potencial impacto nos resultados clínicos, mas também, secundariamente, avaliar se aborda as questões clínicas que mais frequentemente aparecem. Qualquer artigo de pesquisa médica identificado e selecionado para a inclusão na Dynamed passa por um processo de avaliação crítica para poder avaliar potenciais fontes de viés e, em sequência, classificar a qualidade da evidência que está a ser relatada. Para quê? Para que os usuários, ao consultar o conteúdo da Dynamed, consigam de forma rápida interpretar essa mesma evidência. As sínteses são depois escritas por médicos e avaliadas novamente por editores médicos responsáveis por cada grupo editorial por especialidade. E são também incluídas as recomendações para oferecer orientação para guiar o usuário na sua tomada de decisões no point of care. É explicada a metodologia de trabalho da equipa editorial da Dynamed. Vamos então ao tema da atualidade, ao Covid-19, para entender de que forma a nossa equipa tem trabalhado para garantir a rapidez necessária e o rigor na incorporação das novas evidências que vão sendo publicadas. Fazendo um timeline, isto é história muito recente, portanto, acho que todos nos lembramos do que é que aconteceu até ao dia de hoje, desde dezembro de 2019. Tudo começou quando as autoridades chinesas reportaram casos de pneumonia de origem desconhecida. Foram então realizados testes para os vírus SARS-CoV e MERS-CoV, pertencentes à família do coronavírus, e ambos resultaram negativos. Foram, em sequência, testados outros tipos de vírus e todos foram negativos. E foi então quando se identificou uma nova sequência genética de coronavírus, à qual se chamou SARS-CoV-2. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde designou a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2 como Covid-19. A equipa editorial da Dynamed começou, nessa altura, a detectar uma procura elevada de informações e foi o que originou a necessidade da criação de um novo tópico. Começou então a trabalhar o grupo editorial responsável pelas doenças infecciosas e o primeiro passo que deram foi a incorporação de links da Organização Mundial da Saúde, do CDC, de autoridades regionais de saúde como fonte de informação atualizada e credível e talvez única nessa altura, havia muito pouca informação. Depois, no final de fevereiro, foram publicados 4 estudos de coortes que descreviam a apresentação clínica, os resultados laboratoriais e as complicações em pacientes hospitalizados com pneumonia por Covid-19. Estes estudos
assim como os que foram publicados em sequência foram sendo integrados como novas atualizações ao novo tópico Covid-19 da Dynamed. E foi então que foi decidido, e perante o panorama de pandemia em que, entretanto, já estávamos, que este tópico deveria estar acessível de forma gratuita para todos os profissionais de saúde. Antes de entrarmos no tópico Covid-19 da Dynamed, parece-me interessante começar por analisar um outro vírus que provoca um quadro clínico muito parecido. Ambos podem causar doença respiratória, mas também as diferenças significativas entre ambos. Falo, logicamente, do vírus influenza. Ao entrarmos na Dynamed e consultarmos o tópico Influenza Epidemiology and Pathogenesis, encontramos informação bastante interessante e relevante. O vírus influenza é responsável por um elevado número de casos de mortalidade e morbilidade em todo o mundo. Estima-se que anualmente morrem cerca de 290.000 a 650.000 pessoas vítimas do influenza. Há 3 tipos mais comuns. Temos o tipo A e B, responsáveis pelas epidemias sazonais, mas só o tipo A foi responsável pelas pandemias de gripe que vivemos durante o século XX. Vamos deter-nos um pouco para conhecer alguns detalhes sobre as pandemias ocorridas por influenza no século XX, a fim de fazermos um paralelismo com o cenário que estamos a viver na atualidade. A primeira pandemia do século XX foi a famosa gripe espanhola de 1918, conhecida como a mãe de todas as pandemias e foi a que mais mortes originou. A apresentação clínica mais comum de pacientes com gripe espanhola era um quadro de sintomas que incluía febre elevada, dor de ouvidos, diarreias e vômitos, dificuldade respiratória e hemorragias nasais. Na maioria dos casos, o quadro clínico agravava para pneumonias bacterianas secundárias. Dado que ainda não existiam antibióticos para o tratamento, muitos pacientes morreram. No decurso do século XX, ocorreram outras 3 pandemias de gripe: a gripe asiática, a gripe de Hong Kong e, mais recentemente, a gripe A. Tal como podemos ver por estes dados, todas elas originaram um elevado número de mortes. Fazendo um pouco a comparação entre a gripe sazonal e agora a Covid-19, entre as semelhanças encontramos à cabeça a apresentação clínica. Os sintomas mais comuns na gripe são um início súbito de febre, normalmente acompanhado de tosse, arrepios, dores musculares e articulares, um intenso mal-estar. O diagnóstico faz-se habitualmente com base nos sintomas, sobretudo em época alta de epidemia sazonal, só se recorrendo a análises laboratoriais quando, como consequência, pode haver mudanças na gestão do paciente ou dos seus contactos. Outra semelhança entre os 2 vírus tem a ver com a forma de contágio. Também no caso do influenza, o contágio pode ocorrer pelo contacto próximo com pessoas infectadas, por gotículas que se emitem, por exemplo, quando se espirra ou tosse, ou contacto com superfícies ou objetos contaminados. Há alguns denominadores comuns no que respeita a medidas de atuação, que são também lições aprendidas com as pandemias do passado. Devido à rápida possibilidade de propagação, deve-se também atuar rapidamente, começando por detectar, diagnosticar, tratar, isolar e rastrear os contactos. É muito importante, tal como também já referiu o Dr. Fabiano, dispor de equipamentos de proteção individual suficientes para proteger os profissionais de saúde e aumentar a capacidade dos serviços de saúde. Atualmente, na pandemia por Covid-19, existe uma preocupação considerável de que muitos países não estejam a atuar suficientemente rápido ou que não estejam a tomar as medidas urgentes e agressivas que a Organização Mundial da Saúde diz serem necessárias. Por exemplo, manter regras de distanciamento social e regular o número de pessoas que se podem juntar em grupos. Vamos agora analisar as principais diferenças entre influenza e o SARS-CoV-2. Voltando ao tópico Influenza Epidemiology and Pathogenesis na Dynamed, podemos ver que a velocidade de transmissão marca uma diferença bastante importante. No caso do vírus da gripe, o período de incubação médio é mais curto e o período infeccioso também.
Na maioria das pessoas saudáveis, começa um dia antes do aparecimento dos primeiros sintomas e pode durar até 7 dias depois do início da doença. A acrescentar a toda esta informação detalhada no tópico, podemos também encontrar os estudos publicados que comprovam a evidência aí refletida, podendo aceder a todos os detalhes de cada síntese, bem como ao texto completo através de um clique. Vamos agora olhar para a transmissão e período de incubação do SARS-CoV-2. A via principal de transmissão já estava estabelecida, é a via aérea, através de pequenas gotículas que são expelidas quando um indivíduo infectado tosse ou espirra. Também se transmite ao tocar nos olhos, nariz e boca, depois de tocar em superfícies contaminadas. O vírus SARS-CoV-2 pode manter-se viável sobre algumas superfícies durante horas ou dias, dependendo do tipo de superfície. Um dado muito relevante e diferente do que aconteceu com o SARS é que se pode transmitir ainda antes da aparição de sintomas ou até se a pessoa está assintomática. Isto dificulta consideravelmente as medidas de contenção. Quanto ao período de incubação, calcula-se que seja entre 2 e 14 dias depois da exposição, sendo que os estudos revelam que o tempo médio de incubação é de 5,2 dias. Em relação ao potencial de contágio, quão contagioso é o SARS-CoV-2 quando comparado com outros vírus já conhecidos? Calcula-se que o número de infecções secundárias originadas a partir de um indivíduo infectado seja entre 2 e 2,5 para Covid-19. Valor mais alto do que para o influenza, mas mais baixo do que, por exemplo, o caso do Zika, o sarampo ou HIV. Sabemos que não há de momento cura ou tratamento específico para a Covid-19. Contudo, estão a ser realizados ensaios clínicos com medicamentos antivirais, tal como referiu o Dr. Fabiano, já existentes no mercado e que podem ter algum efeito sobre o SARS-CoV-2. Alguns exemplos são o Remdesivir, fármaco inicialmente aprovado contra o vírus do ébola, Lopinavir, Ritonavir, que é um tratamento contra o HIV, e muito falada cloroquina e seus derivados, antimalárico, do qual se tem falado. Vou abordar uma perspectiva da medicina baseada em evidência sobre a utilização da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina no tratamento da Covid-19. Vem muito em sequência daquilo que nos apresentou o Dr. Fabiano e vamos chegar realmente às mesmas conclusões. A hidroxicloroquina tem recebido muita atenção nos mídia. Está bem estabelecida a sua atividade in vitro contra os coronavírus e está neste momento a ser receitada a muitos pacientes hospitalizados com Covid-19, com ou sem azitromicina. Mas será que existem realmente evidências da sua eficácia e da sua segurança? O impulso para esta abordagem veio de estudos clínicos iniciais de pacientes com Covid-19, 2 pequenos ensaios aleatórios na China e 2 estudos de baixa qualidade em França. Algumas razões para a qualidade das evidências ser baixa, sobretudo durante esta pandemia, têm a ver com a falta de controles aleatórios, com a análise de intenção de tratamento, os follow-ups serem demasiado curtos e resultados clínicos, etc. Bem como a tentativa de aceleração do processo de publicação e revisão por pares, estando muitas vezes a publicação a acontecer em plataformas de pré-prints, deixando o peer review para depois. Estas alterações tornam ainda mais relevante a necessidade de ferramentas como a Dynamed, onde já vamos encontrar todas as evidências avaliadas criticamente e classificadas para que possamos fazer uma boa interpretação de todos os dados existentes, do seu valor e do potencial impacto na prática clínica. Ainda referente à utilização da hidroxicloroquina, e por curiosidade, uma vez que é um estudo brasileiro, podemos já encontrar a síntese do ensaio clínico randomizado realizado por uma equipa de investigadores em Manaus, que pretendeu avaliar a eficácia e a segurança de 2 dosagens de fosfato de cloroquina em pacientes com Covid-19 grave. Os resultados parecem indicar uma mortalidade mais elevada associada à toma da dosagem de 600 mg 2 vezes por dia.
Parece também cada vez mais sólida a ideia de que não há evidências que comprovem a eficácia do uso da cloroquina, mas sim um aumento do risco de eventos adversos, nomeadamente o prolongamento do intervalo QT e aumento da letalidade. Foi inclusive ontem, porque penso que foi ontem, noticiado que a OMS decidiu suspender temporariamente todos os ensaios clínicos com a cloroquina e seus derivados, na sequência dos resultados provenientes do estudo publicado na sexta-feira passada na revista Lancet, que indicaram mais uma vez a ausência de eficácia comprovada e um aumento de risco de eventos adversos, sobretudo a nível cardiovascular. É importante referir que, a juntar às sínteses das evidências que vêm dos estudos publicados, a Dynamed proporciona ainda acesso às últimas recomendações e orientações que vêm das principais organizações profissionais, como podemos ver pela imagem do tópico. Tal como referiu o Dr. Fabiano também, de momento o Remdesivir parece ser a opção mais promissora, parecendo haver evidência de uma diminuição no tempo de recuperação em pacientes com Covid-19 grave. Os dados publicados já conduziram, inclusive, a uma autorização de uso de emergência pela FDA. Ainda assim, e apesar de alguns dados animadores, voltamos a ter que considerar algumas limitações importantes que diminuem o grau de segurança. Por outro lado, as evidências publicadas a respeito da utilização do lopinavir/ritonavir não parecem muito animadoras. Já os anticorpos monoclonais mencionados contra as citocinas inflamatórias importantes ou outros aspectos da resposta imune inata representam outra classe potencial de terapias adjuvantes para a Covid-19. A justificativa do seu uso é que a fisiopatologia subjacente aos danos significativos nos pulmões e noutros órgãos é causada por uma resposta imune amplificada e a libertação de citocinas, ou como é vulgarmente conhecida, a tempestade de citocinas. O tocilizumab é um dos fármacos a ser estudado neste momento em pacientes com pneumonia grave por Covid-19 e foi já incluído, inclusive, nas diretrizes de tratamento chinesas. O uso do plasma do convalescente parece também promissor. A justificação é que os anticorpos de pacientes já recuperados podem ajudar tanto com o vírus livre como no aclaramento imunitário das células infectadas. Contudo, vamos conhecer muito mais dados nas próximas semanas ou meses resultantes dos vários ensaios clínicos que estão neste momento a ser realizados. Quanto à possibilidade de uma cura, a estratégia a longo prazo passa pelo desenvolvimento de uma vacina. Já durante a última década, pediu-se à comunidade científica e também à indústria farmacêutica para responder à necessidade urgente com as epidemias do H1N1, do ébola, do Zika e agora novamente se pede com o SARS-CoV-2. O desenvolvimento de uma vacina é, contudo, um processo longo e bastante dispendioso. O desgaste é alto e geralmente são necessários vários candidatos e anos até conseguir produzir uma vacina autorizada. Segundo o Dr. Fauci, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, uma vacina pode estar a pelo menos um ano de distância e, por isso, até existir uma vacina disponível, a estratégia passa por evitar contágios através das medidas de contenção que já conhecemos. Para que possam continuar a seguir atentamente todas as atualizações no tópico Covid-19 da Dynamed, podem clicar diretamente sobre updates já dentro do tópico. As atualizações, como podemos ver por este exemplo, estão ordenadas desde a mais recente e inclui-se informação da data de publicação e a referência. A opção View in Topic permite-nos ir à secção dentro do tópico onde se incorporou a nova atualização para que possamos ler em contexto o resumo do artigo que foi publicado. Se estiverem interessados em consultar também a lista de guidelines disponíveis para este tópico na Dynamed, só terão que clicar na opção Guidelines and Resources e escolher a região. A EBSCO
para além do acesso ao tópico Covid-19 e alguns subtópicos relacionados com a Covid-19 também, disponibiliza de forma gratuita mais informação sobre a Covid-19 em 2 outras páginas que aproveito para vos indicar. Na primeira, que está do lado esquerdo, vão encontrar um portal onde se incluem do blog, links de interesse, acesso direto a estes tópicos da Dynamed e também a outros recursos da EBSCO. Na segunda página, que se chama precisamente Covid-19, que está do lado direito, podemos encontrar recursos de vários editores que estão neste momento em Open Access, mapas epidemiológicos com dados em tempo real, e as principais guidelines de vários países, bem como as últimas notícias. Sugiro-vos a todos a explorar estes 2 outros recursos adicionais que estão à vossa disposição. Para terminar a minha apresentação, deixo-vos uma frase do Frank Sonnenberg, que nos diz que as lições na vida serão repetidas até serem aprendidas. Vivemos tempos de grande incerteza, mas a maioria está-se a adaptar a estas novas realidades. Ainda assim, percorremos um território totalmente desconhecido, onde as lições aprendidas com as epidemias anteriores são bastante valiosas. Vou deixar estes últimos minutos para as perguntas. Estou totalmente disponível se houver alguma pergunta, assim como imagino que o Dr. Fabiano e o Dr. Eduardo também. Não sei se já temos perguntas, Michelangelo. Eu estou com algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, te agradecer, Benedita, também pela brilhante fala. E obrigada, eu. Deixar esse esclarecimento para todo mundo a respeito da funcionalidade da ferramenta. Até aproveito para mencionar que essa ferramenta que a gente oferece o acesso hoje a todos os profissionais médicos que estejam vinculados ao Conselho Regional de Medicina do Estado, pode ser utilizada através, então, do site do próprio Conselho. Então, basta que acesse a área do médico. Uma vez que esteja na área do médico, vão estar lá os links para que eles acessem. Uma vez acessando a Dynamed, também é importante mencionar, é possível, não gostaria até se tu pudesse acessar a plataforma ao vivo, Benedita, para mostrar para a gente. Sim, claro que sim. É possível também utilizar um acesso mobile, ou seja, tem uma parte da página que aparece escrito mobile, que permite que hoje os profissionais possam, então, baixar um aplicativo para iOS ou Android, e ele vai permitir, inclusive, que se carregue todo o conteúdo da Dynamed no telefone ou no tablet, para uso offline, inclusive. A gente às vezes reconhece que está num ambiente que não tem acesso à internet, ou porque não tem o sinal, ou porque está bloqueado numa sala, por exemplo, de apoio ao paciente, com muitos equipamentos médicos. Nesse momento, é essencial, então, a nossa plataforma também pode ser utilizada através desse aplicativo. Então, é um aplicativo gratuito. A única situação é que, dentro da plataforma da Dynamed, é necessário que, então, o profissional primeiro crie uma conta, lá onde tem um íconezinho de um usuário no canto superior direito. Ele vai criar uma conta na opção Sign In, e com essa mesma conta, então, ele vai se autenticar no aplicativo. Então, esse aplicativo, uma vez que tenha o profissional instalado, ele pode ou utilizar a versão online, consultando os tópicos, ou baixar offline todo o conteúdo. E depois, à medida que ele acessa novamente o aplicativo, toda a diferença, ou seja, todo o conteúdo novo, é baixado e é atualizado o aplicativo instantaneamente. Exatamente. Se me permitirem, eu explico como criar a conta pessoal, que acho que é importante, porque a partir deste passo, tal como explicava o Michelangelo, tanto podemos aceder remotamente, como podemos baixar o aplicativo e ter acesso à Dynamed em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer parte do mundo. Então, é realmente importante a criação da conta pessoal, que fazemos através do íconezinho, como fizemos o primeiro passo, e depois clicando nesta opção Register Now. Ao clicarmos em Register Now, estão aqui por defeito as minhas credenciais, porque eu já tenho conta pessoal, mas o que vão ver é exatamente este quadro, onde vai ser pedido um e-mail e uma password, bem como alguns dados de acesso para registro unicamente, são dados básicos, e a partir daqui ficamos já com a conta pessoal criada.
o acesso passa a ser o e-mail escolhido e a password também escolhida. Se tiverem dúvidas sobre que password escolher, passando o mouse por cima do ponto de interrogação, conseguimos imediatamente ver quais são os critérios para a criação de uma password segura. Eu menciono isto porque já vi em algumas ocasiões usuários terem dificuldade em avançar deste passo devido a não conseguirem cumprir com os critérios da password. E tal como o Michelangelo, para baixar o aplicativo, tanto podemos ir à App Store, se estamos a utilizar o sistema iOS, como à Play Store, se é o sistema Android. Temos que pesquisar pela app que se chama Dynamed, fazer o download e, para autenticar, temos que utilizar estes dados da conta pessoal. Portanto, o primeiro passo é sempre a criação da conta pessoal. Uma vez criada a conta pessoal, tanto podemos aceder remotamente em qualquer parte do mundo através de um computador, como podemos aceder já no aplicativo, utilizando para a autenticação estes dados da conta pessoal. E tal como referiu também o Michelangelo, o aplicativo tem essa vantagem grande, que é permitir o acesso, seja em que a consulta aos tópicos da Dynamed, seja em que contexto seja. Significa, se estivermos num contexto em que a conexão à internet é má, é lenta, não vai lentificar o processo de consulta, porque não está dependente dessa conexão à internet. Então, permite-nos, em qualquer momento, poder aceder ao conteúdo da Dynamed, consultar, checar alguma informação relevante e poder sempre encontrar resposta no conteúdo da Dynamed. Perfeito, Benedita. Ótimo esclarecimento. Então, como a Benedita comentou, o acesso depois vai poder ser utilizado pela web ou então ali na plataforma, já na parte superior tem uma opção mobile. Quando a gente clica ali no mobile, nesse link, ele já mostra, inclusive, os links para baixar o aplicativo e até passos, um reforço dos passos que a gente apresentou. Eu vou dar prosseguimento, Benedita, para a gente cumprir o horário também e não estender muito. Então, tem umas perguntas aqui. Perguntas foram enviadas pela Shirley Salort, ela é nossa colega bibliotecária aqui em Porto Alegre, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que é um hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela está fazendo uma pergunta especificamente para o Dr. Fabiano e para o Dr. Eduardo. A gente vai poder ajudá-los também. Ela explica o seguinte: existe uma tendência das bibliotecas, e eu diria também centros de informação, nesse momento de facilitar o acesso ao conteúdo em formato eletrônico. Porém, as bibliotecas eletrônicas que a gente mantém, eu diria assim, em nossas instituições, têm o desafio de preservação e organização desse conteúdo, porque são muitas informações, muitos mecanismos. Então, nesse caso, ela faz a seguinte questão: existe hoje alguma ação por parte do CREMERS, dentro, do próprio Conselho, para organizar essa documentação que está sendo gerada? Como é que o CREMERS está apoiando esse processo de organização de informação? Uma vez que a gente cada vez mais vê diferentes estudos, então a gente está vendo hoje qual a importância quando a gente investiga pandemias anteriores e os conteúdos atuais. Excelente pergunta da colega Schiller, né, da biblioteconomia, mas sem dúvida isso extrapola um pouco das atribuições do Conselho. Isso é uma atribuições até que nós, junto com a academia, com as universidades, com as bibliotecas físicas, que sem dúvida alguma elas têm uma função muito importante, continuarão com essa função fundamental, principalmente de manter esses arquivos, né? Isso é a primeira resposta. E segundo, essa questão sobre as melhores evidências, por isso que esses mecanismos pegam as melhores evidências, filtram essas boas evidências, mas tudo vai depender da capacidade do profissional de interpretar as melhores evidências e oferecer o melhor para o seu paciente, né? Porque não é uma das coisas que nós sempre colocamos aqui, medicina não se faz por receita de bolo. A gente coloca o sintoma, eventualmente coloca um diagnóstico da doença. Não, e está ali o tratamento. Por isso que é importante essa interface entre a evidência dada através do computador, ou seja, através de um tablet ou de celular, ter um profissional médico, uma formação adequada, uma formação de excelência para interpretar e oferecer o melhor para o seu paciente, né?
Nada separa uma relação médico-paciente adequada. Mas em relação, à primeira pergunta dela da Chile, realmente, daí é uma obrigação de todos nós médicos fazermos o registro da evolução das questões para ter isso guardado no futuro, né? Realmente, tanto fisicamente em relação. Olha a importância agora que se tem de a gente estudar as questões de 1918 da gripe espanhola, né? E daí nós vamos ter que ir atrás das bibliotecas, que muitos desses documentos eu acredito que nem estejam digitalizados. Mas eu não sei se eu consegui responder, mas certamente é uma grande obrigação do nosso repositório documental, do nosso repositório técnico, que essa é uma grande atribuição das nossas universidades. Vou responder sim, doutor. Até o doutor Fabiano vai complementar, mas só antes do doutor Fabiano, só para informar que hoje eu vejo, por exemplo, do meu ponto de vista como profissional bibliotecário também, a importância das resoluções e depois disso ser documentado e ficar disponibilizado para os demais. Não só médicos aqui no estado, mas também no mundo inteiro. Ou seja, os órgãos de classe com esse apoio e determinação nesse sentido de indicar caminhos são, acho que, um papel fundamental que nos apoiam também como profissionais de informação, como a gente fala, nessa atuação. Complementando, todos os documentos gerados pelo CREMERS relacionados ao coronavírus estão num hot site específico de fácil acesso, e esses documentos ficam disponíveis de uma forma perene, tanto é que nós, conselheiros do CREMERS, fazemos buscas frequentes em pareceres, notas técnicas e resoluções anteriores de anos passados, para que nós possamos embasar nossas condutas futuras. Então, esses dados vão ficar disponíveis para sempre. Não, perfeito. Eu digo que é um exemplo hoje, até a gente está hoje deixando, inclusive essa própria agora fala de vocês, como profissionais de saúde, a fala da Benedita vai ficar gravada, essa própria transmissão. É uma maneira que a gente tem de facilitar o acesso para o mundo inteiro de ações e também de informações, principalmente. Então, como a Benedita comentou. E é uma segunda pergunta da Shirley aqui, que pergunta o seguinte: como vocês avaliam a qualidade da literatura disponível? Pois se sabe que há grande quantidade de publicações disponíveis, mas alguns estudos apresentam problemas metodológicos, embora publicados em periódicos até considerados de grande impacto. Eu acho que certamente ocorreu também dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, um direcionamento tudo em relação ao coronavírus. E realmente a gente viu em algumas revistas um fator de impacto elevado, com revisão por pares de artigos realmente com umas falhas metodológicas graves, alguns estudos também um pouco, talvez, com assim, não eram com grau de evidência, nível de evidência, grau de recomendação muito baixo, mas porque houve até uma busca dos editores e, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, a própria academia promoveu uma competição extrema ali dentro, muita gente quis publicar sobre esse assunto e acabou publicando, infelizmente, algumas bobagens, né? Mas por isso que é importante até essas plataformas para fazer essa triagem e colocar o nível de evidência, o grau de recomendação adequado, independente se é uma publicação feita no Nature, no Lancet, no New England. Aqui eu friso o exemplo de uma das publicações que impulsionou a utilização de hidroxicloroquina, que foi de um grupo francês, do pesquisador Didier Raoult, e que foi retratada, né? Porque a metodologia científica era fraca, foi questionada inúmeras vezes e os autores não puderam oferecer as informações que haviam sido questionadas, e esse artigo foi retirado, e isso inclusive teve um impacto no posicionamento até do governo norte-americano com relação à utilização de hidroxicloroquina. Só para complementar, a leitura crítica das evidências é responsabilidade de cada profissional, por isso tem, mais uma vez, reforço. Nós vamos dar o acesso às melhores informações, só que é muito importante cada profissional fazer a leitura adequada das evidências. Nós não podemos simplesmente comprar essa evidência que foi publicada, mais uma vez, reforço, no JAMA, eventualmente no New England, no Nature, no Lancet. Só para reforçar e até aproveitar o momento, desculpe que Elângelo interromper,
Gostaria que todos os colegas médicos que estão nos assistindo entrem através no novo site do CREMERS, entrem no site, vão na área de acesso restrito ao médico, coloquem seu usuário, sua senha e comecem a se utilizar essa ferramenta. Realmente, nós tentamos fazer da forma mais simples possível, da forma mais autoexplicativa possível. Então, entre e comece a utilizar tanto das melhores evidências, quando a doutora Benedita já explanou muito bem como são feitas as buscas das evidências, mas também na questão, quer um artigo científico, quer um artigo completo, eventualmente tem ali também através do site. Então, façam a busca. Eu vi muitos colegas ali que estão nos assistindo, façam esse uso desse site. E só para complementar, doutor Eduardo, uma funcionalidade que eu não referi e que está também possibilitada pelos recursos contratados é aceder ao texto completo nas referências que estão na Dynamed, poder com um clique ir imediatamente ao texto completo, porque está nas bases de dados que estão integradas na retaguarda e, portanto, permite ao usuário tanto ler das evidências, como se quiser entrar no texto completo e já ler a versão original. Até, Michelangelo, eu te peço, se eu puder compartilhar o conteúdo minha tela, só para mostrar para os colegas que estão nos assistindo. Pode mostrar como é que eu procuro ali no site do CREMERS. Pessoal, quem está nos assistindo, tá? Vai ali no cremers.org.br, sabe? Não sei se todos conhecem a nossa nova página. Vai abrir a nossa nova página. Vai no login do médico, certo? Login do médico, espaço do médico. Coloque seu e-mail cadastrado aqui no conselho. No caso, eu vou entrar no meu aqui. Coloque a sua senha, certo? Acessar. E vão ali, Medpedia, certo? Daí ali tem acesso a bem isso que a gente estava conversando. Esse da Dynamed, que já busca todas as evidências, as melhores evidências, vai facilitar a prática clínica, tanto para o colega que agora estiver no Chuí, na Barra do Chuí, quanto o colega que eventualmente estiver dentro do Hospital Medicamento, dentro do Hospital São Lucas da PUC, ou que estiver lá em Torres, à beira de Mampituba. Só para ficar claro. E além dessa questão, que daí é um recurso muito bom para aquele médico pesquisador ou para o médico que quer buscar o artigo completo, vai ali no Medline, que agora facilita muito a busca dos artigos completos. Porque eu não sei, aqueles pesquisadores, eu vi até que o doutor Ayrton Stein está assistindo, por aqui é muito fácil ter o acesso ao artigo completo. Inclusive, muito mais fácil agora, eu falo uma questão pessoal, do que através do periódicos CAPES, que as modificações que tiveram no periódicos CAPES tornaram bem difícil com a busca de um artigo completo. Agora, até entrei no meu nome, por exemplo, alguns artigos que eu tinha dificuldade de acesso ao texto completo, agora que eu consigo, texto completo em PDF. Vou fazer essa pequena colocação, mas está realmente muito fácil para facilitar a prática clínica ali. Agora, entrando no da Dynamed, por exemplo, colocando aqui, ó, apendicite. Tá? Vamos sair um pouco do coronavírus, né? Vamos falar sobre as outras doenças. Manejo da apendicite no adolescente e no adulto. Já está ali todas as evidências bem direcionadas. Nas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, realmente, eu fico realmente muito feliz, até uma questão pessoal. O doutor Fabiano, tenho certeza que sim, porque a gente conseguiu fornecer as melhores evidências para todos os colegas do Rio Grande do Sul. Certamente, foi um conselho para todos, e não só para aqueles que estavam, reforçar que estavam sendo julgados, não só para aqueles que estavam sendo fiscalizados. Então, realmente, vamos ter uma esperança. Obrigado. Perfeita a sua demonstração também, doutor. Eu acho que é importante mencionar, a gente ainda tem os outros conteúdos aqui, a disponibilidade ali, que é o do Rehabilitation Reference Center, também com um conteúdo extra, que também vai trabalhar junto hoje, apoiando então a prática baseada em evidências, a pesquisa científica em situações de reabilitação. O paciente que hoje sofreu alguma questão, por exemplo, de impacto, e tem uma sequela pulmonar, por exemplo, hoje vai também poder se apoiar na Rehabilitation Reference Center, que aparece ali, como um conteúdo complementar nas terapias de recuperação dos pacientes. Então, é um conjunto, como a gente fala. Pesquisa científica,
ela que alimenta as ferramentas de medicina baseada em evidências para as práticas do profissional de saúde. Então, aproveitem bastante, o Conselho também sempre à disposição, podem entrar em contato com o pessoal da equipe, da comunicação aqui, que é a Letícia, a Silvia, que também tem esse apoio lá, que podem também dar o apoio total para vocês em relação ao acesso e utilização desses conteúdos. Então, gostaria de agradecer a todos que estavam aqui conosco pela participação e, em nome da EBSCO, em nome do Conselho, deixar que todos estejam sempre também à nossa disposição para que possam, qualquer dúvida, tanto o Conselho quanto no caso da EBSCO, de informações a respeito desses conteúdos e também das informações, possam sempre estar contando conosco. Então, em nome da EBSCO e do Conselho, nosso muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Fabiano. Obrigado a todo o Conselho de Medicina pelo apoio e também pela brilhante apresentação. Obrigado, até a próxima. Obrigada a todos, até a próxima.